a nossa reunião de hoje com o tema Mediunidade Parte 3, que é de responsabilidade do Roberto, o Artael, e a partir de agora, então, eu vou passar a palavra para ele, pedindo que todos mantenham seus microfones desligados, apenas o Roberto com o microfone ligado. Se você tiver dúvidas ou já à vontade de comentar ou perguntar, já escreve aqui no chat sua dúvida, sua pergunta, que a Gabi vai coordenar essa parte e aí ela vai já anotando quem é que está querendo falar, tá bom? É com você, Roberto. Beleza. Então, boa noite a todos e a todas. Eu quero lembrar, quem chegou a ver o vídeo, assistir ao vídeo, viu lá que a gente fez uma introdução e desenvolveu o tema que, na realidade, hoje a gente vai falar dos tipos de médium. Quais são esses tipos, como é que eles procedem, enfim. Tem uma série de slides que eu fiz para mostrar para vocês, para elucidar com mais clareza do que foi somente a fala. Mas uma coisa importante que eu achei, que eu usei como preâmbulo de tudo, foi ter falado que desde o início do planeta Terra a gente vem travando esse conhecimento, essa comunicação, não é conhecimento, essa comunicação com os irmãos espirituais. Inclusive, houve época que eles nos disseram, foi o mestre Obatalá, e o general confirmou também isso, que houve época em que essa comunicação era muito normal, muito tranquila, porque parece que um percebia o outro. Os irmãos espirituais eram percebidos por nós, pelos que estavam na matéria, pelo homem que estava na matéria, e devido a uma série de circunstâncias, que foi acabar lá com Moisés, foi proibido falar com os espíritos. E então isso foi se carregando, aí veio Jesus e abriu de volta a comunicação com o plano espiritual, e isso se consolidou com Kardec, que sistematizou a doutrina, naquela época, permitindo assim, quer dizer, não foi total permissão, porque a igreja, todo mundo sabe que naquele período não permitia, mas ele trouxe isso de volta. E nesse período, uma coisa muito importante que aconteceu a partir de Kardec é que, como Kardec tentou cientificar o espiritismo, porque ele sistematizou a doutrina, usou uma técnica para organizar as conversações que eles tinham, o espiritismo era experimental. O que ele queria dizer com experimental? É que sempre estavam se buscando provas dos acontecimentos para que tivesse credibilidade a doutrina espiritual, para que tivesse credibilidade que existia um mundo espiritual. E isso se dava muito no plano, nas experiências materiais. Tanto é que as primeiras comunicações foram através das mesas rodantes, que era um fenômeno físico, que depois a gente vai ver, através das escritas diretas, ou seja, não tinha intervenção do médium para escrever. Uma das experiências era uma cestinha de pão, onde eles amarravam um lápis e a cestinha saía se movimentando, escrevendo as mensagens. Então, até o princípio do século passado, não, meados de 1940, 50, já aqui no Brasil, é que o espiritismo se torna ele já adota para si uma filosofia de conhecimento intelectual da doutrina.
e desprezando os fenômenos materiais. Nessa época, eram 3 médiuns, como há bem pouco tempo ainda eram, Chico Xavier, Peixotinho e o Divaldo. Então, esses eram os principais médiuns daquela época, década de 40, década de 50. Então, Emmanuel vem, numa daquelas experiências que eles faziam lá para materialização dos irmãos, vou mostrar isso para vocês em umas fotografias. Emmanuel vem e diz que o Espiritismo, no Brasil, passa a não necessitar mais daqueles experimentos comprobatórios físicos, que já era suficiente e que agora o espiritismo intelectual, digamos assim, não é essa a palavra, é um termo, mas o espiritismo deveria ser tratado de uma outra forma e que o homem desse credibilidade, a partir de agora, aos fenômenos intelectuais do espiritismo. Então, é aí que começa a produção de livros em larga escala, com uma série de escritores além do Chico Xavier, e com isso ele se torna, a partir desse momento, uma doutrina onde é essencial estudar. E não se teve mais experiências, pelo menos publicadas, com fenômenos materiais, fenômenos físicos. Esses fenômenos físicos, eles não acontecem sozinhos na natureza. Por que a gente está falando disso? Porque são médiuns que são responsáveis por esses fenômenos físicos. Não acontecem sozinhos pela vontade do plano espiritual. E na casa, eles falam isso o tempo inteiro, que não existe trabalho espiritual sem o concurso de um médium, sem que haja uma parceria entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Esse espírito encarnado é o médium. Então, até então, todos os estudos que tinha, e eu pedi que vocês dessem uma folheada naquele trabalho dos mortos, aquele trabalho dos mortos também foi um processo que aconteceu na década de 20, mas entre 20 e 25 do século passado. E ele aconteceu lá em Belém. E foi muito famoso no Brasil inteiro isso, porque lá os experimentos espirituais, a União Espírita Paraense, ela primava muito por essas comprovações. E esse livro ele é um relatório de todos os experimentos que foram feitos com a materialização, com fenômenos físicos espirituais, com detalhes assim interessantíssimos. Então, quem tiver interesse em saber como eram feitos esses experimentos, naquele livro tem, e assim como podem pesquisar também a vida do Peixotinho. Foi um dos maiores médiuns brasileiros de fenômenos de efeitos físicos. Então, ele materializava as coisas, materializava espíritos, isso com a doação de ectoplasma. Então, eu vou mostrar para vocês agora os slides, e aí a gente volta a conversar. Roberto, enquanto você mostra os slides, você pode continuar falando que nós te escutamos, ok? A gente só não vai te ver, a gente vai ver os slides, ok? Mas a gente te ouve normalmente. Certo, então só me diz uma coisa, porque como eu não entendo aqui, está escrito assim, partilhar e cancelar. Partilhar, eu vou partilhar agora, vai aparecer para mim, né? Você vai apresentar, aí você pode escolher a tela inteira. Eu escolhi a tela inteira. Isso, aí você vai partilhar, exatamente.
Aí a gente vai passar a ver sua tela. Então, aí você vai nos slides que a gente vê o que você está vendo. Tá, já tá vendo aqui para mim. Você está apresentando para todos. Isso, a gente está vendo sua tela. Agora vai lá e coloca nos slides. Não para a apresentação, não. Não, eu não parei. Você clicou sem querer. Volta lá. Foi. Apresentar agora. Você está apresentando para todos. Isso. Aí tem uma coisa com setinha aqui em cima, é isso? Não, você não vai clicar aí mais, não. Agora você vai lá no seu computador e vai procurar os slides. Isso. Já estamos vendo. Coloque em tela cheia aí os seus slides. Foi? Pronto, perfeito. Bom, então isso daí foi uma aberturazinha, né, que eu fiz. E aí, eu entrei logo, como eu já fiz uma prévia, né, mediunidade de efeitos físicos, também como são dois tipos de mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. Essa que eu estou mostrando agora para vocês são a mediunidade de efeitos físicos, também chamado de materiais ou objetivos. É aquela em que a ação do espírito produz efeitos na matéria, fenômenos que sensibilizam diretamente órgãos dos sentidos dos observadores. O que ele quer dizer com isso? Toda produção de um fenômeno que a gente possa sentir os efeitos com os sentidos, por exemplo, audição, visão, olfato, tato, todos esses fenômenos que podem ser percebidos através dos nossos sentidos, eles são ditos efeitos físicos. E eles são provocados por médiuns especificamente que têm esta característica de produzir esses efeitos. Depois eu vou explicar com mais detalhe isso. Então, aí esses médiuns de efeitos físicos, eles podem ser classificados assim, que produzem efeitos sonoros, produzem efeitos luminosos, produzem efeitos motores, destacam os fenômenos de levitação, suspensão das mesas, aquele negócio do copo correndo na mesa, aparentemente contrariando a lei da gravidade, transporte, tira o material de um lugar e põe para o outro, fazer a porta abrir e fechar, move ou andar dentro de casa. Isso tudo são fenômenos motores. Existem também os modificadores ou plasmadores. Esses são muito importantes também, porque esses são até mais corriqueiros, porque eles acontecem, por exemplo, Jesus foi um dos clássicos disso, quando ele apresenta Elias numa das conversas que ele teve, se não me engano, foi com os apóstolos. Então, dizem que é transfiguração, mas é moldagem. O espírito usa o ectoplasma e molda sobre o médium o formato que ele quer se apresentar. E também ocorre, como nós vimos nas fotografias anteriores, as experiências que aconteciam naquela época, eles colocavam um balde de parafina fervendo, um outro balde com água gelada. Então, faziam lá os procedimentos e o espírito plasmado, através de doação de ectoplasma, enfiava a mão no balde quente e enfiava a mão na parafina, no balde de água fria.
E isso fazia com que moldasse a mão ou qualquer qualquer que fosse o desejo do espírito. Esse é um tipo de efeito físico plasmador. E também tinham as materializações, né, formação de coisas, de corpos, ou, por exemplo, o Bezerra de Menezes, teve uma das ocasiões que ele estava numa apresentação de uma palestra, e ele teve um paciente que estava precisando da ajuda dele. Então, ele se materializou lá junto do paciente, fez o que tinha que fazer e continuou lá na palestra onde ele estava, porque era muito importante. Isso chama-se também, de outra maneira, de bicorporeidade. Você acha que alguns já ouviram falar isso. E, em último, a transfiguração. Desculpe, eu falei da moldagem, quando eu disse na modificação da imagem. A transfiguração, ela acontece, por exemplo, a gente está mediunizado e modifica as feições, os jeitos de olhar, a maneira de falar. Então, essas são fenômenos físicos e plasmadores, ou seja, há uma modificação da matéria física. Tem os de voz direta também, isso é muito clássico, principalmente nós lá na ordem. Tem irmãos que, os pretos velhos, quando eles modificam a voz do médium, porque eles imprimem nas cordas vocais uma mudança na passagem do ar, que modifica o tom do médium, enfim, cria toda a ambientação. As escritas diretas, eu falei já anteriormente, aconteceram muito na época de Kardec. Se deixava grafite raspado dentro de uma folha de papel dobrada e dentro da gaveta, fazia-se lá as perguntas, e no dia seguinte o grafite tinha impresso uma mensagem para os que estavam fazendo a experiência junto com Kardec. Então, esse também era um fenômeno de efeito físico. E ele acontecia mediante o concurso de um médium. E o de curas, que é o que nós vivenciamos lá na ordem com frequência. Quer dizer, nossos trabalhos de cura lá normalmente são trabalhos de fenômenos físicos. Isso quer dizer que muitos de nós lá somos usados, somos médiuns de efeitos físicos e não imaginávamos, não sabíamos, porque o simples fato de materializar a energia da forma como nós manipulamos a energia na casa, as técnicas usadas, isso faz com que a gente haja sobre o físico. Mesma coisa acontece também nos fenômenos intelectuais, que também existem lá na casa. Então, esses foram os fenômenos físicos, provocados por médiuns, com o auxílio, com a participação do plano espiritual. Nada disso acontece sozinho. Não sei se vocês já ouviram falar naquelas histórias que tem casas próximas de cemitérios que, de repente, vem uma pedra e joga em cima do telhado. Aquilo é também um efeito causado por algum médium que fica na redondeza, por exemplo, da casa que levou a pedrada no telhado. Por exemplo, médiuns que provocam fogo, também são médiuns de efeitos físicos, que são usados por irmãos desorientados e que, de alguma forma, manipulam a energia para fazer uma combustão. Então, esses foram os médiuns de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos inteligentes, guardem as perguntas que vocês têm aí. A mediunidade de efeitos inteligentes são chamados intelectuais e subjetivos. Tem uma explicação muito, muito clara para isso.
o processo da mediunização é totalmente diferente de um para o outro. O médium de efeitos físicos, ele não manipula ou não passa por dentro dele a manipulação do ectoplasma. Já no médium inteligente, onde é usado o intelectual do médium, então é preciso que o médium tenha uma participação no processo mediúnico, porque vai passar pelo corpo mental dele como agente participante direto do processo. Então, médium de efeito inteligente é aquela que os fenômenos ocorrem na esfera subjetiva do médium, não ferindo os 5 sentidos dos observadores, mas sim a racionalidade e o intelecto do médium. Então, por exemplo, não há como uma pessoa que não tem uma mediunidade de vidência ou de intuição para observar na hora se o médium está ou não mediunizado, não há como ele comprovar se, em caso de efeito inteligente, não há como comprovar se ele está ou não fazendo alguma maracutaia. Então, esses médios de efeitos intelectuais, normalmente eles são médios de intuição, de inspiração, são médios de vidência, de audição, de psicofonia, psicografia. Essas duas últimas, psicofonia e psicografia, eu considero, diante do que eu já li, do que eu vi, uma situação intermediária, porque nas psicofonias, quando o médium muda a voz, ele está sendo manipulado as suas cordas vocais, seus órgãos vocálicos, para que ele possa falar de acordo com o que o espírito está pedindo. A mesma coisa a psicografia, embora eles possam existir sem o efeito físico, onde não há mudança de tom de voz, não há mudança de fonação ou coisa parecida. Então, esses aqui são os mais corriqueiros. Praticamente todo mundo tem essa mediunidade de efeitos inteligentes. E aí, eu pesquisando um pouco, encontrei um livro por nome Perispírito, do Zimmermann, de 2002. Esse cara, ele fez uma salada tentando identificar os tipos de médium de acordo com os processos que ele passava, e aí resultou nesses quadros que eu vou mostrar para vocês. Aí esse primeiro, formas de mediunidade. Aí ele diz que está em horizonte vertical. Mediunidade captativa, são as inspirações. Então, ele acha que aquele pessoal que capta uma previsão de alguma coisa de que vai acontecer são inspirações. Então, é captativa. Receptiva é aquele que recebe o comunicado, o contato com o irmão que se apresenta para ele. Então, ele vê, ele ouve, que a vidência, a audiência, a psicografia, sonambulismo, modificação. Então, ele faz uma salada mesmo. Psicometria mediunidade de deslocamento, porque quando a projeção do espírito desloca a mente do irmão, do médium, até um certo ponto onde ele possa ver o que está acontecendo naquele outro local. É mais ou menos isso. E os efeitos físicos são os efeitos luminosos, ruídos, batidas e tipologias, levitações e transporte, voz direta, moldagens e materializações, formas, pensamentos e fotografias. Então, vocês verem aqui que é uma salada
que quase que um pouco desconexa. Mas vamos lá. E ele continuou, fez um outro quadro aqui do lado, que tipos de médiuns e mediunidades, conforme grau de consciência do médium. Lembra daquilo que a gente fala lá na ordem? Médium inconsciente, médium consciente, médium semiconsciente, e ele ainda adota uma quarta classificação, médium superconsciente. Então, aí é meio... Médium inconsciente, para ele, é só o médium que sofre efeito sonambúlico. Então, são só os sonambulistas. Médium consciente, tem a intuição, vidência, audiência, percepção olfativa, impressionabilidade. Isso daí está de acordo com o que é feito na ordem. O próximo item também, médium consciente, semiconsciente ou inconsciente, ele fala sobre psicografia, psicofonia, psicopintura, curadora, de desdobramento, psicometria, de ectoplasmia, materialização e tudo mais. E quando ele fala em superconsciente, eu não tenho uma certa certeza no que ele quis dizer com isso, porque não há uma justificativa para mim. Superintuição, clarividência e clareaudiência. Acho que não fica diferente de vidência, de audiência, não vejo diferença nisso. Mas vamos lá, vamos passar para o outro. E aí ele relacionou aqui os efeitos mediúnicos, esse Zimmermann. Médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos intelectuais. Sensitivos, impressionáveis, naturais ou inconscientes, facultativos ou voluntários. É complicado entender quando ele fala naturais e inconscientes, facultativos ou voluntários, porque ele não chega a uma conclusão muito plausível para explicar como acontece o fenômeno. Ele não explica os processos, que a gente vai ter que chegar nisso aí no próximo encontro. Explicar passo a passo como se dá o fenômeno mediúnico. Então, aí, quando ele fala sobre médios e efeitos físicos, ele enumerou aqui 7. 7 não. Médios tiptólogos, médios motores, isso tudo a gente já viu. Translações e suspensões, efeitos musicais, aparições, transportes, noturnos, médiuns noturnos, só faz trabalho de noite. Pneumatógrafos, curadores e excitadores, esses, demais. Médios de efeitos intelectuais, audientes, falantes, videntes, inspirados de pressentimentos proféticos, sonambúlicos, estáticos, pintores e desenhistas, músicos e escreventes. Eu não gosto muito disso daí, não, mas está em literatura e é uma literatura que é adotada pela FEB. Mediunismo de efeitos físicos, fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, pneumatoglosia, pneumatofonia, pneumatografia, pneumatofonia. Eu acho que eu não sei o que é isso, mas se for fazer uma analogia com a palavra, ouvir o som de uma palavra, de alguém chamando com o sopro do vento, alguma coisa assim. A mesma coisa com a escrita. Telergia, tipologia, sematologia, motores, isso aí tudo já viu, né? Somatização e sematoplastia. Dermografia, somatização e sematoplastia são sensações que são provocadas no corpo material. Então, quando, às vezes, naqueles filmes de terror, isso ele explica, o espírito se manifesta escrevendo na pele do
médium, coisas que ele quer se comunicar. Estigmatização são aqueles que tentam... uma das mais famosas estigmatização é a de São Francisco, quando ele aparece os furos das chagas de Jesus Cristo. Incombustibilidade é pegar fogo, invulnerabilidade é força incomum, e teleplastia, ectoplasmia visível. Essas são efeitos físicos que são possíveis de ser fotografados e tateados. Transfiguração, bicorporeidade, superincorporação, materialização parcial e materialização completa. Eles ainda admitem esse negócio de incorporação, mas depois eles se contradizem no processo, porque eles mesmos revelam mais tarde que não há possibilidade de ocupar 2 corpos ao mesmo tempo. E aí eles criam ainda só um item para tratar dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Isso por conta de que, na época do Chico Xavier, quando explodiu o processo, ele foi considerado objeto de estudo, assim como outros também que faziam, que praticavam os efeitos, né? Então, médiuns segundo o modo de execução. Médiuns mecânicos, semimecânicos, intuitivos, polígrafos, escrevem diversas... com as 2 mãos ao mesmo tempo, diversas línguas diferentes, que são os poliglotas. Médios segundo o desenvolvimento da faculdade. Esses aqui são impressionantes, o que eles começam a querer devagar na coisa. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Médios novatos, médios improdutivos, feitos ou formados, lacênicos, explícitos, experimentados, médios experimentados, médios maleáveis, médios exclusivos, médios para evocação, médios para ditados espontâneos. Então, eu tenho uma certa descrença, mas como está na literatura, eu coloquei para vocês verem. Médios segundo as qualidades morais. Médios imperfeitos e bons médios. Médios obsidiados, médios fascinados, médios subjugados, médios levianos. Isso eu não vejo como uma classificação de médios. Bons médios, médios sérios, médios modestos e médios devotados. Faltou os médios que fazem marketing nos imperfeitos. Médios segundo o gênero e a parcialidade das comunicações. Médios versejados, médios poéticos, médios positivos, médios literários, enfim. E aí, depois disso, quero mostrar para vocês algumas figuras. Essa aqui é Sir William Crookes, da Inglaterra. Ele foi o primeiro experimentador que conseguiu fotografar, naquela época de Kardec, a experiência com a materialização. Desculpe, né? É americano, não é em inglês, não. Ok? E, bom, aí tem umas figuras aqui no Brasil. Se vocês estão vendo aqui, a figura materializada entre os dois jornalistas. Isso que está escorrendo parece algodão da boca do Peixotinho, esse daí é o Peixotinho, e esse outro aqui, junto com o Chico Xavier, também é o Peixotinho. Isso que está escorrendo da boca dele é ectoplasma. E os espíritos usam esse ectoplasma, todo mundo já sabe aí na ordem o que é que faz, e manipulam para que fizesse esta aparição. Uma das questões que eles mais justificavam de não ser uma forma perfeita nessas experiências era por conta da quantidade de produção
do ectoplasma. Isso, então, lá para a ordem, como tem uma quantidade imensa de ectoplasma, elas sairiam perfeita a materialização. E essa aqui embaixo, esta senhora solitária em uma grade, com as mãos amarradas, isso fazia parte do processo para comprovar que não havia fraude no que eles estavam fazendo. Então, era mais ou menos assim, sentava o médium lá, amarrava as mãos, amarrava as pernas, amarrava numa cadeira, vestia um vestido preto, colocava dentro de uma grade. Após isso daí, o fundo branco é a parede normal, e como a parede normal, branca, e não iria possibilitar a observação do ectoplasma, então é preciso passar um pano preto por trás, envolvendo também a posição do médium. Se vocês observarem aqui na lateral, onde está o Chico Xavier, do lado da Irmã Zefa, essa daí é a Irmã Zefa, que está materializada. E aí ela só assim consegue materializar o espírito. Isso já na década de 50. Se tivesse prosseguido esses processos, eu creio que já teríamos muito mais recursos para observar sem que houvesse uma interferência do meio ambiente no resultado do efeito físico. Então, aí eu vou voltar para a sala. E vamos voltar à nossa conversa. Parar a apresentação, né, Lara? Sim. E aí agora eu fico à disposição para a gente começar a conversar a respeito do que eu falei para vocês. Sim, o Adson e a Lara, eles fizeram uma colocação sobre a pneumatofonia. Quando você tinha falado, o Adson complementou dizendo que é a voz direta, e a Lara completou dizendo o significado, né, que é voz direta dos espíritos sem o auxílio da voz do médium. Isso. É aquela coisa da gente ouvir aqueles sussurros, Roberto. Eu estou aqui. Eu pensei que fosse quando o médium coloca, quando o irmão... É o João. O Adson falou que é o João. Quando o irmão, ele se coloca com a voz, né, do próprio, né, do próprio comunicante, isso aí seria uma voz direta? Não é uma voz direta, mas quando tem alguns... Do espírito comunicante? Quando o espírito comunicante, ele comunica com a própria voz. É uma voz direta, é essa que você evoca e ele te responde. Não, tudo bem, eu tô fazendo outra colocação. Quando você, andando lá na Irmandade, quando o irmão, porque acontece isso na mediunização sua, que o Chico Xavier já veio, né, através, lá na Irmandade, quando ele vem, é a fala dele, é a voz dele. Aí, não, é através do médium, ele usando as cordas vocais do médium para fazer com que aconteça a semelhança. Entendi. Tem vezes que a feição do médium muda totalmente, as expressões não são as mesmas, isso faz com que visualmente o processo se dê com mais clareza, com mais eficiência. São efeitos físicos que acontecem dessa forma. Sim. É uma união, né, de dois efeitos, né? O efeito Roberto, aqui é Valei. Temos uma voz aqui, temos um espírito aqui materializando na live.
Isso tem um exemplo disso também, numa das nossas iniciações lá em Pirenópolis. Eu saí correndo para mudar a roupa, não sei o que eu ia fazer lá dentro do casarão. Quando eu chego lá, estava materializada a Jurema. Eu dei meia volta e saí correndo. Meu Deus! Morrendo do coração. Isso lá na iniciação de vocês em Pirenópolis? Foi. Aí foi um caso clássico. Eu cheguei lá morrendo, ofegante, lá com medo da Jurema. Que bom, que coisa boa, Roberto. Em vez de você... O Anderson pegou pelo braço dele, bora lá, macho, vai encontrar sua mulher. Olha, em vez de você ter ficado, né? Por que medo, Roberto? Eu não estava esperando ver um índio lá na hora, criatura. Tá certo. Não era um índio, era uma índia, Roberto. Era uma índia, era a Jurema, Roberto. Muito bonita, por sinal, mas o medo foi maior. Ainda bem que ela não estava com a onça, né, Roberto? Não, eu não vi. Se ela tivesse, aí a carreira era maior. É. Certeza. Mas voltando a falar, na ordem, a gente tem com muita frequência esses fenômenos, principalmente nos dias de trabalho de segunda e terça-feira. Segunda e terça-feira são os dias que mais acontecem esses fenômenos. E muito corriqueiramente, quando o pessoal vai conscientemente trabalhar lá na terapia à distância, que põe lá o Ronchazé Shonen, projeta a mente, vai lá o espírito, lá na outra casa de quem está doente, e chega lá, sente, olha, escuta o que está acontecendo, e volta de lá sem acreditar. Isso aqui é o pior. Verdade. A Clarice tem uma pergunta, Roberto. Pode fazer, Clarice? Então, ela lembrou do fato do Chico Xavier com você. Eu quero falar da presença do Kardec, né, quando ele chega falando em francês, e eu me lembro de uma das iniciações, o Congá ainda era diferente. O Congá ainda era diferente, e ele falou por um certo período, quase uns 5 minutos em francês. Aí houve uma conversa, né, para que fosse... Ele perguntou se nós estávamos entendendo, e não, né, a maioria não, e mudou o idioma. Esse mudar o idioma, eu quero que você fale sobre isso. E numa outra situação, num trabalho de terça-feira, que eu estava fazendo um trabalho com um dos médiuns, quando ele começou a falar em espanhol. Por um certo momento, eu levei, né, consegui me comunicar com ele. Mas depois eu falei para ele, né, que ele poderia falar na minha língua. Ele falou que não conhecia a minha língua, e eu fui e falei para ele. Fiz o trabalho que a gente faz mesmo de terça-feira, né, de plasmar, de fazer com que ele entenda, né, e que ele pode falar. Aí, naturalmente, ele começou a falar em português. Português. Isso. E numa outra situação foi um sírio, né? Quando ele chegou, ele estava falando no idioma dele, e era o mesmo médico. Estava falando no idioma dele, e eu conversei com ele, não no idioma dele, porque eu não conhecia. Não conheço ainda. E falei que ele deveria falar no meu idioma. E fiz lá todo o trabalho, né, de toques, né, de símbolos na garganta, e de repente ele começou a falar em português naturalmente. Mas eu quero que você fale sobre essa coisa do Kardec,
nas vezes que ele vem. Que acontece isso, né? Isso. Bom, isso daí, embora seja do nosso próximo encontro, mas eu vou adiantar as cenas dos próximos capítulos. Eu sempre faço pergunta que é do outro. Mas como é que acontece? O irmão comunicante, ele vem com toda a essência dele, a essência que ele vivencia naquele momento, e que ele quer se apresentar para você. No caso, Kardec precisava se apresentar para a gente da forma como ele estava quando fez a doutrina, quando sistematizou a doutrina. Bom, isso implica em o médium estar preparado para que ele possa usar tanto a impressão no corpo material, através do corpo etéreo, a impressão nas cordas vocais, como no mental do médium, para que ele possa também traduzir o que ele quer falar. Porque o sistema de tradução ele está no espírito, não está no perispírito. Nós temos 7 corpos, isso você a gente já deve ter visto o Ralph e o Nabar falar. Cada um desses corpos tem uma função. Os três que compõem o espírito, um deles é o arquivo de memória de tudo que a gente já passou na vida. Por exemplo, de todas as nossas encarnações, aonde foi que elas aconteceram, e isso, provavelmente, os irmãos utilizam estas memórias muito internas, que são, numa linguagem, não sei se de psicologia, o superinconsciente, onde está tudo lá gravado. Então, provavelmente, eu já tive uma vida lá na França, já falei francês, um dia nas minhas existências. Isso fica armazenado no meu espírito mesmo, não é no perispírito. Eu vou mostrar no nosso próximo encontro onde é que isso está distribuído dentro do corpo que estamos. Então, quando ele usa a minha memória mental, ele está acionando uma espécie de tradução para que eu pudesse expressar o que ele queria se comunicar. Independente de como ele... Sim? Não, pode falar. Pois bem, e aí acontece dessa forma. Sempre o irmão, ele vai, se ele quer impregnar um efeito físico, ele vai agir no corpo etéreo, para o corpo etéreo impregnar a matéria. Se for de caráter intelectual, como, por exemplo, o idioma, aí já é um campo mais acima, porque ele vai ter que precisar do arquivo espiritual daquele médium. Usando o arquivo espiritual do médium, ele vai transmitir no momento para o aparelho fonador do médium, que vai fazer o que ele está querendo falar, reproduzir o que ele está querendo se comunicar. E assim, existem, de todas as formas de comunicação, existem uns processos que acontecem e que são rapidamente, de acordo com a experiência mediúnica, de acordo com a entrega do médium, porque isso tudo tem influência nos efeitos da mediunidade, no processo mediúnico. Quando eu entro questionando muito as coisas, quando eu entro não aceitando, quando eu, enfim, imponho resistências no processo, mas eu estou dificultando, quando no caso daquele médium consciente, aquele ponto zero, mas eu estou dificultando a minha chegada no ponto zero para entender o que o médium, o que o espírito comunicante quer fazer,
se comunicar. Então, isso é muito de entrega, eu, às vezes, não considero até uma operação difícil, porque ela fica quase que mecânica com o tempo. Com o tempo, ela já fica automática. O processo não precisa de você acionar, você ir buscar. É claro que precisa aqueles requisitos básicos, como concentração, interiorização, entrega, objetivo. São coisas básicas que você tem que ter. Agora, as questões mais profundas, o método como acontece, aí você nem pensa mais, ele já ocorre de forma automática. Outra questão. Eu vou expor, tá, como você vai falar disso no próximo encontro, e você fala se é do próximo encontro ou não. Eu conheço um rapaz que sonha, né, assim, durante o sono, já no sono profundo, ele começa a falar em outros idiomas. Uhum. Já identificamos alguns idiomas, mas tem uns idiomas que não dá para identificar. E fala assim, ele conta caso, ele dá palestra, ele fala assim, e fala muito, durante muito tempo. Dessa última agora, como nós já estudamos o latim, né, o hebraico, essas coisas, os outros, nós achamos que ele estava falando nas línguas daquela época, né? Ou hebraico, ou latim não era, mas já falou em latim, mas é hebraico, pelo que eu pude identificar. Mas fala em outros idiomas, e idiomas que a gente não consegue identificar. É uma pessoa que não frequenta casas espíritas, e não tem nenhum, assim, não manifesta na vida pessoal dele, fora desses sonhos, nada normal, tranquilo. Não tem nada de manifestações, de fenômenos, não tem. Mas durante o sono, acontece muito isso com ele. E acorda, não lembra de nada. E vida que segue. É um médico sonambúlico, né? Ele manifesta, durante o desprendimento para o descanso da matéria, ele manifesta. E muitas das vezes o sonambulismo ele está ligado ao animismo, porque ele faz com que o médium vivencie situações que ele mesmo já vivenciou em outras vidas. Aí é uma exteriorização de momentos de uma outra vida. E como nós não sabemos de onde nós viemos, pode ser que tenha línguas que não sejam nem faladas na Terra. Né? Uma dessas, com certeza. Porque não tinha como. Não era nada que a gente já tenha ouvido alguma vez. Agora, imagina como se deu aqueles 5 trabalhos do Anderson. Eram irmãos de outras esferas que impregnavam o meu sistema mental. Talvez eu já tenha sido de algum lugar que já fui expurgado. E aí fica mais fácil para eles me impregnarem lá com a fala deles. Mas eles usam sempre o processo, a memória intelectual daquele espírito, não é do médium, é do espírito. Então, é toda a vida pregressa do cara, toda a existência eterna daquele espírito. Como nós já estamos numa prova de expiações e caminhando para a regeneração, nós já vivemos um bocado de coisa. Lá nos primários, sabe lá se não é a 3ª vez que a gente está aqui em provas e expiações? Aí é muita sacanagem, né? Olha o palavrão. Já pensou 3 vezes em provas e expiações? É muito ser reprovado. Talvez, Roberto, mas no seu caso, eu acho que até mais. Diz o Anderson, é prova viva disso, né?
Mas tá bom, era Ele tem isso. certeza disso. Era isso. Tá, joia. Mas quando a gente fala de efeitos físicos, eu não sei, tem me vindo uma série de coisas para conversar com vocês, principalmente no que diz respeito aos símbolos. Os símbolos é um processo mediúnico. Quando você vai digitalizar um símbolo, você está criando um campo magnético que é um efeito físico seu. E ele vai estar ligado ou não à espiritualidade do bem ou à espiritualidade do mal. Quando ela é a espiritualidade do bem, os símbolos vão servir para cura, vão servir para uma série de coisas. Porque você não faz sozinho. Você precisa desse concurso de irmãos no auxílio de tudo que a gente precisa fazer. Por isso que as associações, que a gente deve prestar muita atenção nas nossas associações espirituais, para não darmos muito ouvido só para obsessor. E aí a gente vê aquelas coisas tipo a magia pura, aqueles efeitos que a magia produz. Tipo Merlin, só para a gente identificar a coisa. É uma mediunidade imensa, e é possível, não é sonho. Agora, ele acontece no plano espiritual com uma frequência uma possibilidade, melhor dizendo, muito maior do que no plano material, porque as energias são mais densas. Por exemplo, no plano espiritual, toda a realidade do corpo etéreo ela está ligada à manipulação energética. E quando isso acontece, todos aqueles efeitos bonitos que nós vemos do senhor Doutor Estranho é perfeitamente possível. E eles afetam até que ponto na nossa matéria? Por exemplo, nós temos a comprovação disso das curas que são feitas lá na Ordem. Porque lá nós trabalhamos como espíritos. Nossa matéria lá é levada como um veículo que nos leva até lá para fazermos as nossas atividades. Mas nós somos, em essência, lá dentro, em espírito. Nós trabalhamos nas atividades da casa, eu diria que, pela nossa rasteirice, né, nosso tamanho, nossa dimensão, eu acho que uns 40% nós trabalhamos no plano espiritual. E aí, imagina se a gente chegasse aos 80% trabalhando no plano espiritual lá dentro da casa. As curas que não iam ser. Que nós seríamos médiuns mais... aí a gente poderia dizer 80% de trabalho mediúnico, aí o cara é forte. É uma parceria, né, Roberto? Entre os espíritos que trabalham lá conosco na Ordem e nós, nesse plano encarnatório. É uma parceria, né, entre esses irmãos. Isso. Essa parceria gera o ambiente que as coisas vão acontecer. Todas as possibilidades. Foi muito bem explicado, porque ainda é muito, para muitos, para mim também, um pouco só vivendo, né? Vivendo que você vai... Parece inalcançável. Isso. E aí, à medida que você vai vivendo, que você vai como é que eu falo? Experimentando, né, essas experiências aí mediúnicas. E
a experiência ela vem com entrega, com compreensão, com entendimento, com respeito a si próprio. Sim. E isso tudo faz com que a gente desempenhe ou não um bom trabalho para ter um bom resultado. Eu acho que o nosso resultado lá da Ordem é muito razoável para bom por conta dos resultados que a gente tem observado. Quantidade de pacientes, em um ano a gente tem tido quantidades assim inimagináveis do que se pensava para uma casa de 10 anos. Roberto, eu tenho uma pergunta em relação, assim, o que leva, assim, o irmão, o Dr. Ralph, por exemplo, as cirurgias espirituais que acontecem, né? Como é que acontece, eu falo, até que ponto, né, o irmão, ele interfere nesse aspecto, que eu falo assim, eu estou um pouco confusa na pergunta, mas o que eu quero entender é a questão das cirurgias espirituais e como é que funciona as cirurgias espirituais no campo, assim, quando o Dr. Ralph opera, né? Quando ele faz as cirurgias. Isso é no próximo na próxima lá? Não, então deixa para o próximo. E ela pode ouvir na quarta-feira também, quando nós vamos falar dos trabalhos de segunda. Nós vamos falar sobre isso. Boa tarde, isso. Mas como é que funciona? Ele usa todos os médios que estão lá disponíveis para trabalho, inclusive os que dizem só doadores de ectoplasma, que lá não precisa estar igual o Peixotinho naquela posição ali amarrado. Né? Lá não precisa disso para doar ectoplasma. É muito mais tranquilo. Inclusive, de forma consciente, a gente está fazendo doação de ectoplasma. E ele utiliza desses meios, manipula o ectoplasma, já que ele é uma matéria mais densa e espiritual. O ectoplasma é uma espécie de fluido mais denso, tanto é que ele pode ser moldável, e utiliza isso para atuar nas cirurgias, nas curas que ele faz, na quintessenciada. Mas, Roberto, essas cirurgias acontecem porque tem alguns irmãos que passam pela cirurgia, outros não precisa. Exato. Qual é a correção na cirurgia espiritual? É como aquele problema atinge o perispírito daquele irmão, é isso? Normalmente acontece isso. Qualquer célula que esteja com problema na matéria, ela reflete no perispírito, no corpo etéreo. Então, se você tem um órgão que está com uma lesão no fígado, e ele vai estar também no corpo etéreo com essa lesão. Então, eles explicam que eles tiram a lesão, corrigem a lesão no corpo etéreo e os tratamentos coadjuvantes do corpo da matéria são feitos quando, por exemplo, o corpo, que ele projeta o corpo etéreo do paciente, faz a cirurgia e volta com ele para o lugar. Quando ele volta para o lugar que as células estão recompostas, estão limpas de novo, sem a lesão, o corpo reage a isso. Entendi. E ele mexe, né? O Dr. Ralph, quando está operando, ele tá mexendo. Eu já fiz uma cirurgia na Ordem e eu senti mexendo no lugar que fez em mim, sabe? Como se estivesse costurando, mexendo no órgão. Ele faz isso, ele usa isso através do médium e do ectoplasma que é distribuído pela casa, né?
E por isso é que se sente, porque a proximidade do corpo etéreo com o corpo material é muito grande. É uma cópia perfeita do corpo material, o corpo etéreo, com algumas características que definem o processo de adequação ao corpo material. Porque isso tudo eu vou mostrar para vocês na próxima semana. Entendi. Igual na acupuntura com a doutora Flor também. Dá para sentir, até mesmo antes dela colocar, já sinto... É como se já tivesse uma preparação. Alguns pontos são colocados sem ela... Como se fosse... Ela coloca, mas tem outros pontos que dá para sentir sendo colocado antes dela começar o processo. Assim, através da Raquel, né? A mesma coisa também acontece com o Montenegro, com a terapia das matas. Também. O uso da argila, ele ocorre na matéria orgânica, mas ele age também de forma bem mais eficaz no corpo etéreo. Era isso que eu queria entender. A Antônia tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Antônia? Obrigada, Roberto. Roberto, ficou meio confuso aqui, assim, eu preciso entender isso daqui. Lá no início você fala assim, que os espíritos, quando você estava lendo lá, né, que é preciso de um irmão para poder a comunicação acontecer, certo? Isso. É preciso da autorização, como se nós fôssemos um canal, mas eles precisam da nossa autorização, tipo assim, né? Não seria bem autorização, não, Antônia. Sim. Autorização quando é um trabalho sério, como é um trabalho na ordem, por exemplo. Mas tem muitos médios pelo meio da rua, aqui nas outras igrejas, nos outros cantos, que os irmãos fazem joguetes deles, sacaneiam com eles, jogam eles no chão, fazem eles mediunizar a hora que eles não querem. Claro. Não, entendi. Não, porque eu fiquei com isso na cabeça, porque aí em seguida foi falado, né, que o espírito pode comunicar, né? A gente pode ouvir a voz dele. E aí eu fiquei. Então ficou em aberto isso para mim. Ok, obrigada. Já respondeu. Só esclarecendo mais um pouco. Quando você ouve uma voz de um espírito, por exemplo, você está sozinho num lugar, e você ouve uma voz de um irmão querendo falar alguma coisa, se comunicando com você, ele tem o seu concurso como médium. Você vai facilitar ele com sua doação de ectoplasma e sua mente, sua expansão mediúnica vai permitir que ele use para falar contigo, provocando o som. Entendeu? Certo, mas isso quando a pessoa é consciente, né? Que tem uma espiritualidade de consciência. Porque uma pessoa normal, eu posso muito bem ouvir e falar, estou pensando coisa. Não entendi. Não, eu tô falando assim, porque você falou no início, né? Quando você falou, por isso que eu te falei que você respondeu. Porque, assim, é necessário que eles utilizam a gente como um canal de comunicação. Para isso, né? Para isso, a gente tem que estar aberto a esse entendimento, certo? Não necessariamente, porque quando a gente diz um canal de comunicação, esse canal não significa ser através de, como um tubo correndo, entendeu? Pois é, porque isso me remete lá atrás, assim, fala assim, quando se pensava assim, não, a mediunidade, você vem com a mediunidade, você vem com um canal aberto, me remete lá atrás dos meus primeiros aprendizados, que a pessoa, quando ela tem uma comunicação espiritual, ela já vem com compromisso de
de fazer aquilo. Agora, pelo que o que depois a gente vai estudando, é que mediunidade é uma coisa que qualquer pessoa pode desenvolver. Todas elas podem tanto desenvolver quanto educar, né? Então, Jair, realmente é isso que eu entendi mesmo. Você me respondeu, entra mais na parte da educação mediúnica. Exatamente, porque desenvolver não significa educar. Certo. Desenvolver significa você aumentar o potencial de mediúnico. E educar é você controlar e caminhar para o bem. Entendi. Entendi, obrigada. Ok. Não, nós não temos mais perguntas, Roberto. Mas se você quiser fazer mais alguns comentários. Não, senão eu vou entrar no próximo, né? No próximo assunto e eu vou ter que adiantar muita coisa e não dá para falar pela metade. Entendi. Que no próximo eu vou mostrar um médium, um espírito comunicante, um médium em seus corpos que permitem essa comunicação, como é que acontece, onde é que o espírito projeta o pensamento, projeta a comunicação, tudo isso a gente vai ver, digamos, no procedimento operacional disso. Entendi. Como que funciona, né? Isso, exatamente. Você fala, né? Como acontece com a gente. Não quer falar nada, chefe? As questões que eventualmente eu gostaria de colocar, Roberto, dizem respeito também à sua próxima fala, né? Onde você vai trabalhar essa relação mais direta da mediunidade com o médium, os procedimentos. Como ela se dá? Ela se dá principalmente, tem certeza que você vai fazer isso, né? Na ordem. Isso. Né? Como a coisa acontece lá na ordem, porque a ordem é tão grande, é tão complexa, nós temos tantas atividades, de todas elas de natureza mediúnica, e a gente acaba se envolvendo tanto, né? Que muita coisa a gente não tem esse tempo que está tendo agora para poder particularizar. Dizer, olha, isso aqui, vamos aprofundar isso aqui para a gente entender melhor, né? Então, elas estão relacionadas de fato a isso, a essa complexidade, a essas diversas formas de manifestação e ação mediúnica que a gente tem na casa, né? E que muitas vezes nós não temos a oportunidade de parar, como estamos tendo agora, e conversar com elas, sobre elas, melhor dizendo. Isso me lembra, Anderson, a forma como eu comecei a tentar fazer. Não sei se a Clarice quer falar alguma coisa. Não. Como eu estou tentando fazer essa conversa com todo mundo. Primeiramente, a gente tentou falar sobre a responsabilidade do médium, na missão do médium, que é o mediunato. Então, isso é o primeiro passo, é saber o que eu vou fazer lá dentro da ordem. Eu não vou brincar lá, não vou jogar peteca lá dentro, porque os irmãos não vão querer me querer lá dentro desse jeito. E nem intervindo nos trabalhos da casa de uma forma diferenciada. É por isso que aí, quando a gente vê que existe uma necessidade de formação muito grande dentro da casa, é por causa disso, por conta disso. Não é porque você chegou um dia, um ano antes e tem uma experiência de 10 anos lá fora. Não é por isso que eu vou chegar lá na ordem e vou dizer, não, mas eu tenho experiência lá fora, então eu quero começar a fazer o que eu posso fazer. Não é isso. Eu até conversei um dia desses com uma médium da casa e ela se achava
que não estava preparada, que não podia fazer um trabalho porque não tinha condições. Em compensação, tinha uma outra que tinha chegado mais tarde, depois que ela, e que ela achava que essa outra tinha condição porque ela vinha lá de fora com toda uma experiência. Não é assim, não. Você tem que fazer porque você tem que colocar seu tempo de casa lá para desenvolver aquilo tudo que você já vivenciou de energia da casa. Então, nós quando começamos a trabalhar, é aquela coisa que eu sempre falo, chegar lá na casa do amigo, pular, vou dizer, não, eu não quero esse sofá aqui nesse lugar, vou mudar de lugar. Então, não é isso aí, não é isso não, tem que chegar lá e fazer de acordo com o que deve ser feito, de acordo com aquilo que você está naquele momento predisposto a fazer. Me permita, Roberto, me permite um comentário? Sim. Você tocou num ponto, né? Já falou sobre isso outras vezes, e eu queria comentar sobre a natureza da ordem, né? Porque nisso ela também, a pedido e por intenção dos irmãos superiores, ela tem uma diferença muito grande de outros espaços de trabalho espiritual. Tem. A gente leva muito tempo para entender isso, né? Não que ela seja melhor que qualquer outro espaço de trabalho espiritual, mas ela foi intencionalmente criada pelos irmãos, nos convidando para sermos parceiros, né? Justamente para que ela já começasse a trabalhar nesta perspectiva universalista e holística, olhando para a Terra regenerada. Então, vejam, quando eles nos dão o próprio nome da ordem, né, que é uma ordem missionária, esotero-espiritualista, cristã, mariana, Irmandade da Luz, e dizem, olha, nós estamos chamando todos vocês para ingressarem como membros de uma ordem, que, por sua vez, desenvolve as suas atividades como um hospital. É uma ordem hospitalar. Por conseguinte, toda a atividade mediúnica, que é por excelência vibracional, precisa estar conectada, coadunada com isso, né? Eu sei que muitas vezes muita gente pode estranhar isso, né? De fora da ordem, muitas vezes chegando na ordem pode estranhar, nossa, mas eu trabalho espiritualmente há muito tempo, eu já tenho experiência, eu já tenho vivência. Não que isso não seja importante. Exato. É claro que é importante, é claro que é bem-vindo, mas a natureza da casa, a natureza do nosso espaço de trabalho, ele tem uma especificidade, né? Ele não está rompendo com as outras casas, de modo algum, mas ele está, assim, trabalhando numa dimensão que já tem um direcionamento para o futuro, né? E ele pede que todo o nosso arcabouço físico, mental, espiritual, emocional, né? Toda a nossa capacidade de vibrar em sintonia com o propósito que vem do alto, seja também educado, né? E nós nos aprendamos a educar nesse sentido. Todos nós que trabalhamos na casa, os mais antigos, principalmente, tiveram que fazer mudanças profundas, né? Inclusive em suas concepções, inclusive em seus paradigmas. Eu próprio tive que mudar muita coisa na minha vida, muita coisa na minha cabeça, muita coisa que eu acreditava, não é? Mas com amor, com prazer, né? Com alegria, porque a gente percebe o sentido disso. A própria ideia de mediunidade, né? Você tem colocado sempre nas suas apresentações, se nós pararmos para fazer uma análise rápida, nesses últimos 100 anos, nesse último século, o quanto que a ideia de mediunidade modificou-se.
o quanto que os próprios irmãos espirituais vieram devagar nos dizendo, olha, para aquele tempo, essa concepção era importante. Hoje, não é que ela deixou de ser importante. Nós precisamos dar um passo a mais. Né? E assim, sucessivamente, e assim continuamente. Estar aberto para entender isto, né? Com o coração e com o compromisso, né? De fazer as mudanças necessárias é muito importante. Isso é educação mediúnica. Isso é educação mediúnica. E educação da minha conduta, não é? Para o melhor, para um estado diferente, para uma mudança de mentalidade diferente. Então, eu olho sempre também por esse aspecto, a gente compreender mesmo a natureza da casa, a natureza do hospital, a natureza do trabalho. Não é uma casa onde você simplesmente frequenta. Né? Tanto é que nós não temos adeptos. Para nós foi muito difícil entender isso. Bom, mas a gente não vai ter adepto, a gente não vai ter seguidor? Não. A casa não tem seguidores, a ordem não tem seguidores, ela não existe para isso, nós não vamos fazer proselitismo religioso. Tem duas maneiras de você trabalhar na ordem, estar vinculado à ordem, ou como paciente ou como trabalhador. Nós estamos aqui para atender e desenvolver internamente, e aí a gente para um pouquinho e diz, olha, é um grupo escolhido mesmo. Os que estão lá dentro, os que permanecem, os que entendem, né, estão sendo discipuladamente preparados, iniciaticamente preparados, né, para o que estamos vivendo agora e para coisas muito mais profundas no futuro. Só um adendozinho. Pô, esse foi muito bom. Aliás, isso, Anderson, isso a gente deve compreender isso como parte da nossa conduta. Porque só assim a gente entende o porquê está lá dentro. E entender-se ainda por cima. Porque eu não fui para lá se não fui convidado. Como eu não tenho seguidores, como não tem seguidores na ordem, eu tenho um motivo para estar lá muito diferente. Né? Exato. E quando esses dias eu tive me perguntando, nós vamos falar lá naquele trabalho da quarta-feira no Das Alas, sobre a ala de Obatalá. Trabalho de segunda-feira é a ala de Obatalá. O que representa isso? É aquele trabalho que eu disse que a gente vai fazer. Aí eu estava me questionando o que é uma ala. Até eu estava me perguntando o que era uma ala, embora já soubesse. Nós somos um hospital, e no hospital tem diversas alas. Ala do cardíaco, ala de ortopedia, ala não sei das quantas. Tão simples assim, e nós não enxergamos o nome, a palavra ala, uma coisa do outro mundo. Lá no posto avançado e nos hospitais de Esperança, e lá no Maria de Nazaré, tem as alas, onde ala de pediatria, ala de não sei das quantas. Tão simples assim, nós ficamos fazendo, mirabolando ideias que são... Vai ver que a ala de segunda-feira, a ala do hospital da segunda-feira, é onde acontecem as cirurgias da matéria. Simples. A ala de psiquiatria ficou para sexta-feira, que é a ala do Luiz. Clínica médica. Não, clínica médica é quinta-feira, faz a triagem. Clínica médica, clínica cirúrgica, clínica médica. Não, a clínica médica é do Irineu. Tá falando aqui tá falando que a pediatria é na quinta, viu? Então, tá bom. Não temos mais...
Temos sim, Roberto. A Camila quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Camila. Robertinho, eu fiquei curiosa, eu nunca tinha visto aquelas fotos do Chico. Eu fiquei curiosa por que está materializado, parecendo que está com um lenço no rosto, tampando o rosto. Eles justificam essa forma como o espírito se materializa pela quantidade de ectoplasma que um único médium estava doando. Então, como a quantidade para dar densidade a um corpo seria muito, muito grande, só o Peixotinho, naquele momento ali, não conseguia vencer, e por isso que ele sai de formas não tão precisas. Mas eles fazem questão, dos relatórios que eles fazem, das experiências, de relatos, eles dizem que eles primam por deixar um máximo que identifique o espírito. Por exemplo, o rosto, a forma do corpo, porque eles falam, inclusive, na hora. O espírito fala também na hora. Tem uma das experiências também com o Peixotinho, que ele materializa a irmã Zefa, e ela traz um evangelho, ela materializa um evangelho e entrega para o Chico Xavier. Então, isso foi uma das provas mais cabais que aconteceram nessa época, porque o espírito materializou um evangelho, um livro, e entregou para o Chico Xavier. Do nada. É como se um passe de mágica acontecesse. Então, eles dizem que a quantidade de ectoplasma é imensa, porque o corpo do espírito, quando ele materializa, ele pode ser tocado. Então, ele não é aquela coisa que você passa a mão, como a gente vê nos filmes, e passa através do espírito. Não, esse não. A gente consegue tatear, apalpar o espírito. A forma é que, em função da quantidade, ele não... Tem outras experiências também de transporte, que o Peixotinho, na hora que ele está entrando e mediunizando, está doando o ectoplasma para... Porque ele não mediunizava, psicofonicamente. Entende? Ele não era um médium psicofônico. Ele deitava, apagava e começava a doar. O que acontece com a escala na ordem? O médico Oscar ele não está aí. Ele é um Peixotinho da ordem. Aí ele se deitava lá e os irmãos é que faziam por ele, né? Embora ele tivesse a anuência dele para fazer. Então, numa das experiências, os irmãos, o ectoplasma vai lá numa estante com mais ou menos uns 5 metros de distância, pega um LP daquele vinil, vem flutuando, coloca na vitrola dele e começa a tocar. Isso tudo o ectoplasma fazendo por ele lá jogado. Então, houve experiências, houve muitas experiências nesse momento que estava se comprovando, que queria essa comprovabilidade do espiritismo. E o Brasil foi pioneiro em quebrar esse tabu. Não é à toa que foi dito por Emmanuel, que era para pararmos com essas comprovações e passarmos
a uma vivência do espiritismo mais intelectualizada. Não seria bem essa intelectualizada, mas mais racional do que essa de choque. Ok? Pode falar, Anderson. Eu tenho um pedido para te fazer. Sim. Aí você considera se é viável, se não é viável, se caberá dentro dos seus planos futuros para poder continuar o trabalho de educação mediúnica. Nós temos um médium muito importante, mais ou menos contemporâneo do Chico, que é o José Arigó. Sim. Né? E o José Arigó, ele trabalhou muito tempo com um irmão espiritual que já esteve na ordem por 2 vezes. Uma, inclusive, acompanhando o doutor Bezerra de Menezes, que é o doutor Fritz. Sim. Depois ele esteve também lá na sala cirúrgica, acompanhando as nossas atividades. Chegou a conversar conosco. Comigo ele conversou um pouco, inclusive, da última vez que ele esteve lá. Então, é um fenômeno muito interessante, porque ele acontece de uma forma apartada, não é? Vamos assim dizer, do mundo espírita formal. E um trabalhador espiritual da envergadura do Dr. Fritz esteve com ele, né? E fez um sucesso danado. Me recordo que quando, certa feita, o Chico teve que fazer uma operação de catarata, muitos, inclusive, solicitaram a ele que fizessem com o Arigó. Mas ele preferiu, naquele momento, não fazer. Não é? Então, partindo do princípio da multiplicidade da mediunidade, da misericórdia divina atuando em vários pontos, se você entender, não é, que é possível, comente um pouquinho para a gente, quando couber aí nas suas falas, sobre o José Arigó. O tanto que ele foi importante para o Brasil, não é? O tanto que ele foi importante para a mediunidade, que tipo de legado que ele deixou, por que ele trabalhava daquela forma, infelizmente mal entendido, mal interpretado por muita gente, não é? Mas é um personagem espiritista, né, muito importante para nós. Se você achar um espaço para comentar um pouquinho sobre ele, falar dele, para a nossa erudição mediúnica, aqui seria muito bom, se você achar possível. Não, está sim no plano, inclusive por conta das técnicas aplicadas para fazer aquele tipo de intervenção cirúrgica que ele fazia. Não, tanto ele como o João de Deus, e a forma como eles trabalham. E como é a mediunidade, como se dá a mediunidade através deles. Ótimo. Muito bom. A gente vai falar um pouco sobre isso. Que Gabriela? Não, a Clarice tem uma pergunta, ela quer saber se essas experiências ainda acontecem em algum lugar. Essa de investigação material? Clarice, eu não vi mais. O espiritismo brasileiro, ele não adota, não admite mais esse tipo de experiência. A FEB não adota, não aceita mais esse tipo de trabalho. Agora, eu sei que lá no Pará, tem alguns interiores que meio indígena, meio ribeirinho, caboclo mesmo, tem muita curandeira que faz essas coisas lá, materializa, que tira as coisas, os caboclos fazem os trabalhos materializando, por exemplo, tirando um espinho de dentro das pessoas, ou fazendo o trabalho com espinho. O Ataíde pode falar muito disso, que ele tem um conhecimento mais profundo disso. Né, Ataíde? Vem cá. Tem uns vídeos do Pajé Sapaim, né, Anderson? Pajé Sapaim. Ele, assim, é escancarado como ele faz a pagelança em cima do paciente e sai umas matérias negras, umas coisas que ele materializa, né, a mazela e tira fora na matéria mesmo. Num plano diferente, não é?
mas com o mesmo objetivo, e numa manifestação mediúnica oriental, o Satya Sai Baba faz muito isso. As curas do Satya Sai Baba são impressionantes, inclusive em relação a tumores e à distância, né? Ele lá na Índia, a pessoa do Canadá, isso acontece, é incrível, né? O transporte mental, né? O médium manuseando as energias com os símbolos e com o concurso dos trabalhadores que estão junto com ele, com a assistência que ele tem, né? Como é o nome dele, Anderson? Satya Sai Baba. É considerado um dos principais avatares do século XX. Pelo desencarnou, né? Importantíssimo. Eu conheci o trabalho dele. Achei muito interessante essa questão das experiências. A Antônia agora mesmo fez um questionamento, como seria nessa interação com os médicos? Houve uma época, né, quando a Kalina era pequena, e para quem não sabe, ela é gêmea, e eu perdi o outro bebê no parto. Então, ali pelos 3 anos, ela brincava muito como criança. Eu acordava de madrugada, ela estava brincando com alguém. Chegava no quarto, o quarto estava todo bagunçado, brincando, perguntava o que é. É a minha coleguinha, minha amiguinha, a menina. Aí um dia, né, eu ouvi uma voz no quarto me chamando, sendo que meus filhos estavam comigo no meu quarto. Eu ouvi a voz vindo do outro quarto. Ela me chamava e chamava, vem mamãe, vem brincar comigo. Né? Então, assim, naquela época eu não conhecia nada disso, né? Não tinha essa coisa, minha vivência na igreja católica era muito plena, e na época eu fiz o que a gente faz na terça-feira, né? Um trabalho de interlocução. E foi assim, já tinha acontecido outras vezes, mas eu ainda não tinha percebido de onde vinha a fala, de onde vinham as falas. Então, naquela noite, na madrugada, até era uma madrugada, eu fiz o que hoje eu gosto tanto de fazer na terça-feira, que é o trabalho de interlocução. E cessou, né, nunca mais aconteceu, e foi muito interessante. E ao longo dos anos, isso foi ficando esquecido, né, na minha memória. E raríssimas vezes eu lembrei disso. Mas quando a Antônia fez a pergunta, quando no início, né, já lá no texto, na gravação anterior, que foi falado sobre isso, eu me lembrei desse fato. Né? Foi muito interessante me lembrar agora dele e sentir essa tranquilidade que eu senti, a mesma tranquilidade que eu senti naquele momento. Em nenhum momento eu tive pânico. Isso é a tranquilidade que, quando a gente está na casa, a gente recebe dos irmãos. Fala, Luiz. Tu não ia falar? Eu ia falar, mas eu esqueci, eu tô ficando velho. Ô, Luiz, me marcou muito, falar, Luiz. Então. Não, me marcou muito, Luiz, contar de um fato da cachorra, Luiz. Da cachorro, não sei, que você teve que sair quando você voltou, e você deixou o seu trabalho aberto. Quando você voltou, tinha um guardião lá, né? Não só essa do cachorro, aconteceram outras coisas aqui também. Teve uma vez, a gente estava aqui na cozinha, eu e a Marisa, aí começou a cair do telhado verme. Sabe verme que come cadáver? Ixi! Aí a Marisa estava varrendo o chão, aí eu comecei a observar, e ela também começou a cair um monte. Eu comentei com ela, Marisa, acho que deve ter algum rato morto lá que os vermes estão comendo, né? E não era. Era uma materialização. Depois o irmão falou pra gente que era uma materialização do estado que a irmã estava no astral, de deterioração, que assim, ela estava tão necessitada e tão comprometida, enquanto corpo perispiritual, que ela estava sendo comida constantemente por vermes. E os vermes ficavam se materializando e caindo aqui no chão da cozinha. E não era pouco, não era 1, 2. Era muito. Nossa.
E a do cachorro também, né? Quando eu voltei para casa, tinha um cachorro maior que um pastor alemão. E não era um cachorro... Foi materializado, foi um trabalho de guardião, e o cachorro estava zelando pelo quarto do Vicente enquanto ele estava na clínica psiquiátrica. E quando eu fui procurar o cachorro de novo, o cachorro já tinha evaporado. E como veio, foi. O Farrapo ainda perguntou, gostou do presente? Fala, Oscar. Queria comentar sobre essas cirurgias, né, que o Arigó fazia, ainda é feita muito aí pelos interiores, em diversos lugares aqui no Brasil, ainda faz aquela cirurgia. Quando ele esteve com a gente na ordem, me lembro na primeira visita, olha, só vi uma vez, né? Quando ele falou que foi 2, eu só participei de uma. O Dr. Fritz, quando ele esteve na ordem, ele falou para a gente que no início eles mostravam aquele jeito, trabalhavam com aquele jeito de tipo de cirurgia, de tesoura, martelo, faca, porque era uma coisa que estava iniciando e que a necessidade do ser humano de ver com os olhos é muita. Então, para convencer as pessoas, para elas acreditarem, eles começaram com esse tipo de cirurgia daquele jeito. E eu me lembro que ele ainda falou que o jeito que a gente faz na casa é uma coisa muito mais sofisticada do que aquilo que ele fazia, mas que ele precisava, na época, fazer daquele jeito. Foi o que ele faz sentido. Faz sentido isso mesmo. Há uma série... Eu já li a respeito também. Fica à vontade. Eu já li a respeito... Obrigada, amor. Eu já li a respeito também com relação à questão da mediunidade inconsciente, relacionada a isso também, que antigamente precisava se provar, né, de uma forma mais concreta para a sociedade a mediunidade em si. Então, que o médium inconsciente, ele permitia-se, digamos que, ser mais autêntico e, através das manifestações, as pessoas crerem, né, no que estava acontecendo, que hoje em dia diminuiu-se a quantidade de médiuns inconscientes em função dessa necessidade de não ter mais, de provar para a sociedade a questão da existência, né, da mediunidade em si. Eu lembrei o que ia falar. Quando falou, voltou à memória. Quando eu falei sobre... Quando o Anderson falou sobre o Sai Baba, tem um vídeo de uma viagem do Divaldo Franco à Índia para visitar o Sai Baba, e ele mostra todo o processo do Sai Baba. É muito lindo, muito legal. Procurem um vídeo do Divaldo visitando o Sai Baba na Índia. Eu posso... Como é que nós estamos de tempo aí? Acabando, né? Só comentar, então, rapidamente, se for possível, a colocação do Oscar, né? Veja que coisa interessante, né? De fato, essa justificativa dentro do kardecismo com relação à credibilidade ou não credibilidade das pessoas, ela procede. Mas eu entendo, inclusive, que não dava, naquela época, como ainda não é possível em alguns lugares, discricionar, separar, apresentar as outras justificativas, os outros porquês, né, daquele tipo de intervenção. Para não alongar muito, vamos ficar em um apenas agora. Então, vejam. Durante toda a exposição que o Roberto fez no dia de hoje, na noite de hoje, melhor dizendo, ele chamava atenção para a presença do ectoplasma e a participação essencial dos trabalhadores da matéria para gerarem esse corpo plasmático que permite ao irmão espiritual fazer as intervenções. Muito bem. Vamos voltar lá no Arigó, no interior, pessoas muito simples,
praticamente sem compreender absolutamente nada, tendo que visualizar para poder acreditar, e ele trabalhando sozinho. Não havia um espaço preparado, não haviam outros médios oferecendo ectoplasma, o grau de consciência e aceitação da população é praticamente inexistente, era um trabalho hercúleo, não é? Não tinha outra forma de acontecer, era quase um trabalho a fórceps. À medida que você vai caminhando e entendendo, que o entendimento vai surgindo, que a clareza de que a comunicação intermundos não só é possível, como ela é natural, a predisposição mental das pessoas e a participação coadjuvante de médios que compreendem isso, criam a egrégora, o espaço necessário para que possamos, por exemplo, na ordem hoje, fazer tudo o que fazemos. Em outros hospitais espirituais, a mesma coisa, porque o conjunto da obra está preparado. Há espaço para a ação mediúnica de intervenção está preparado. Há, de fato, parceria, cumplicidade espiritual, não é? Compreensão do meu papel ali, da minha tarefa, da minha missão, né? Do que eu estou fazendo ali, o que não é fácil, né? Isso é criar a egrégora. E no passado, em vários outros lugares do Brasil hoje, do mundo, onde ainda acontecem esses tipos de intervenção, tem muito a ver com isso também, né? E o mais bonito de tudo, a misericórdia divina atua, seja numa casa como a nossa, seja numa casa mais organizada, mais velha, mais antiga do que a nossa, não é? Ou num lugar onde praticamente você não tem nada, é muito pouco. A misericórdia divina está lá, né? Os falangeiros de luz encarnados e desencarnados estão lá para cumprir a vontade do Pai, que é a caridade. É isso aí. Bom, então pode encerrar. Até a próxima. Obrigada, Roberto, pela fala, pela participação de todos. A gente agora vai fazer o encerramento com a Antônia, né, com o mantra. Gabi, domingo passado ficou sem fazer o fechamento, é para fazer o encerramento e o fechamento? Ou alguém vai fazer o fechamento? Pode fazer, Antônia. Ok, então. Bem, pessoal, então vamos fechar os nossos olhos novamente, procurar uma posição confortável na cadeira. E hoje eu gostaria de convidar vocês para novamente voltarmos à ordem, nos posicionarmos lá de frente ao cruzeiro, na mesma forma que a gente sempre faz a oração no cruzeiro, visualizar o cruzeiro muito iluminado, com as cores da casa, com as cores da energia verde, a energia de cura, né? A energia lilás, a energia azul, a energia amarela e a energia vermelha. E vamos orar. Querido Deus, neste momento nós agradecemos por este aprendizado e com o coração transbordando de alegria, nós vamos mantrar para a cura da nossa terra, do nosso planeta. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro,